Olá, seja bem-vindo ao canal DM News e vamos a algumas notícias desta segunda-feira, dia 27 de maio. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber notificações e que assista esse vídeo até o final e deixe o seu comentário sobre os assuntos que serão abordados aqui. Vamos começar aí com uma notícia da política. Está na tela o Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No domingo, ontem, dia 26 de maio, o Bolsonaro se manifestou nas redes sociais depois que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão importante. O Moraes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ele negou um recurso em que a defesa do Bolsonaro pedia para que a sua inegibilidade fosse analisada pelo STF. O Bolsonaro ele está inelegível, então pela lei, ele não poderá concorrer na eleição de 2026 e ele entrou com uma ação para que esse caso, que foi julgado pelo TSE, fosse para o STF. Só que o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF e é presidente do TSE, negou esse recurso e aí o Bolsonaro se manifestou nas redes sociais. Ele escreveu aí, ó, perseguição sem fim, informou que a inelegibilidade foi mantida e que ele tem que pagar uma multa de 425 mil reais. O Bolsonaro ficou inelegível na ação que julgou o, o momento lá em que ele recebeu embaixadores de outros países e criticou as urnas eletrônicas, falou sobre possível manipulação na eleição do Brasil, e aí ele foi processado, né? Houve uma ação contra ele que foi julgada pelo TSE e ele se tornou inelegível. Então, o que acontece agora no momento é que o Bolsonaro não pode concorrer em 2026 e aí surge a dúvida de quem vai ser o candidato do Bolsonaro na eleição de 2026. Será que vai ser a Michele Bolsonaro? Será que vai ser o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo? Será que vai ser o Romeu Zema, que é o governador de Minas? Ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Prosseguindo nas notícias, este homem que aparece aí na tela é um médico do Espírito Santo, Walter José Roberto Borges. Ele estava atuando como voluntário no Rio Grande do Sul e sofreu um infarto no dia 20 de maio, desculpa. No dia 20 de maio, na segunda-feira da semana passada. O Walter está internado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e autoridades do Espírito Santo, né, o governo do Espírito Santo, a família do médico, elas querem a transferência dele do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul para o Espírito Santo. Só que o governo do Rio Grande do Sul informou que a condição clínica do paciente não permite que ele seja transferido nesse momento, porque há risco de morte. E aí esse caso ele tem uma triste coincidência. Porque o Leandro Médici, esse homem que está na tela, ele tinha 41 anos, ele também era um médico do Espírito Santo, ele também estava atuando como voluntário no Rio Grande do Sul e ele sofreu um ataque cardíaco, né, teve um mal súbito e morreu no dia 13 de maio, há 2 semanas atrás. O caso aconteceu na cidade de São Leopoldo. Então, os dois médicos aí do Rio Grande do Sul, o Walter, internado em estado grave. O Leandro Médici, infelizmente, faleceu após sofrer um mal súbito. Prosseguindo as notícias, na política, o deputado estadual Ottoni de Paula Pai, do MDB do Rio de Janeiro, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 71 anos. Ele tinha um câncer no fígado. De acordo com o filho dele, o deputado federal Ottoni de Paula, também do MDB do Rio, a doença evoluiu rapidamente e ele precisou ser entubado. O Ottoni de Paula, o filho, escreveu nas redes sociais que no sábado ele teve a oportunidade de abraçar o pai, de trocar algumas palavras e, sem saber naquele momento, se despedir. Então, uma notícia aí triste da política, a morte do deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Ottoni de Paula Pai. Ontem no Fantástico, né, o Fantástico da TV Globo exibiu ontem uma entrevista exclusiva com o Tony Ramos.
O Tony Ramos falou sobre a recuperação dele, sobre o problema de saúde que ele passou. Ele ficou 8 dias internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O Tony Ramos ele estava sentindo muitas dores de cabeça, ele achava até que era um problema na coluna, mas depois de ficar mal em casa, a ambulância foi chamada, levou ele ao hospital e aí foi descoberto que ele estava com um hematoma subdural, né, um hematoma na região do cérebro, um acúmulo de sangue e ele teve que passar por 2 cirurgias de drenagem. O Tony Ramos teve alta na sexta-feira da semana passada, dia 24. Ele está se recuperando bem. E na entrevista, né, nessa entrevista ao Fantástico, ele estava ao lado da esposa dele, da Lidiane Barbosa, falando sobre os momentos difíceis que eles passaram. Nas redes sociais, algumas pessoas criticaram a Globo por essa entrevista, porque o Tony Ramos teve alta na sexta, deu a entrevista no sábado e que foi ao ar ontem, dia 26 de maio, domingo. Então, muitos internautas criticando a Globo se era mesmo necessário fazer uma entrevista com o Tony Ramos logo depois dele sair do hospital, e visivelmente ele não está 100% ainda. Então, a Globo, o Fantástico, o programa apresentado pela Maju Coutinho e pela Poliana Brita, o programa foi criticado nas redes sociais. E para terminar, o nosso giro de notícias, uma notícia lá do país Papua Nova Guiné, um país da Oceania. Houve um desabamento na sexta-feira, uma avalanche de terra em uma cidade lá de Papua Nova Guiné. De acordo com o governo local, cerca de 2.000 pessoas ficaram soterradas, 2.000 pessoas mortas nesse caso triste que aconteceu lá no país da Oceania. De acordo com as informações, o deslizamento de terra atingiu a aldeia de Ambali, no norte do país, e aconteceu às 3 da manhã da sexta-feira, enquanto a comunidade dormia. Mais de 150 casas foram soterradas sob escombros de quase 2 andares de altura. Então, uma situação bem triste. Um morador da área falou para a agência Reuters, o Evit Cambu, ele disse, abre aspas, tenho 18 membros da minha família enterrados sob os escombros. Então, sem dúvida nenhuma, uma situação muito triste lá em Papua Nova Guiné. 2.000 pessoas soterradas, provavelmente todas essas pessoas estão mortas e o número de mortos ainda pode crescer conforme as atualizações do caso, conforme o trabalho de resgate é feito. Então, sem dúvida nenhuma, uma notícia muito triste lá de Papua Nova Guiné. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!